Oiê, nós somos o Vini e a Thali. E no final de 2021 pedimos demissão para viver a aventura mais louca da nossa vida. Compramos uma van para transformar em motorhome e dirigir até o Alasca. Vem acompanhar a construção com a gente! Hey guys! E aí, tudo bom? Eu sou o Vini. E eu sou a Thali, bem-vindos de volta à programação normal desse canal, onde a gente mostra a gente transformando a nossa van em um motorhome que vai nos levar até o Alasca. E eu já vou começar esse vídeo fazendo um pedido especial. A gente tá querendo chegar a 10 mil seguidores aqui no YouTube, então clica no botãozinho de se inscrever pra gente, já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum episódio da construção. Isso ajuda muito o nosso projeto a seguir adiante. Desde que a gente começou essa construção, a gente já instalou o piso. Check. Já fizemos o isolamento acústico e térmico da van. Só falta o teto, mas a gente vai colocar quando instalar a madeira no teto. Check. Já instalamos também as janelas e clarabóias. Check. Os painéis solares e a fiação elétrica. Check. E também a estrutura da cama, que ficou muito top e reforçada, porque foi eu que soldei. Check também. Uma ajuda do Cadi, mas foi eu que soldei. E agora a gente vai construir os móveis da cozinha e do gaveteiro, porque o Vini finalmente escolheu as cores do móvel. E como você deve se lembrar, eu ganhei a torta na cara, que foi o desafio que a gente fez sobre a elétrica do motorhome, onde o Jonatas era o jurado, né? E isso me deu o poder de escolha da cor do móvel da van, as cores que a gente vai usar no móvel da cozinha e no gaveteiro. Isso foi uma conquista porque eu nunca posso escolher nada sobre acabamento aqui na van. Sobre acabamento é verdade, mas a maioria das escolhas é você quem faz, bem. Ah, mas o acabamento sempre tem o seu toque. Esse daí foi uma conquista pra mim. Já escolheu as cores? Eu escolhi aqui o tom de cores pra gente escolher. A gente? Vou te dar essa oportunidade. Porque você é de verde e tons de azul. Então olha aqui. Você tá sendo generoso ou você tá com medo de você escolher uma que eu não vai gostar? Não tem medo de você. Escolher esses tons de verde ou esses tons de azul. Ah, então tem Então, várias entre opções. eles você pode me ajudar a escolher. Eu tô te dando essa oportunidade. Azul é minha cor favorita, mas não pra móvel. 50% das escolhas já foram feitas. Qual desses? Ó, eu queria mais pro escuro, na verdade. Esses muito clarinho também não curti, não. Tá? Então você mas fica é com 5 opções. Você não gostou dos claros? Não. Tá. É que eu acho que o escuro, ele deixa o ambiente menor, mais fechado. A gente já tá num ambiente pequeno. Eu não queria que eles fossem tão escuros assim. Então já cai para 3 opções. Esse verde, esses 3 verdes, né? Quais são os nomes? Aventurina, Agave e Serra Gaúcha. Bom, gosto dos 3. Somos aventureiros, gosto de Agave e Serra Gaúcha da hora. Aventurina, então. Fechou? Esse aqui? É. Você gostou dessa? Gostei. Essa é bonita. Eu tava em dúvida entre essas duas. Não, eu escolho e vai ser a Aventurina. Pronto, acabou. Uau! Temos uma cor, então. Olha que esse trato podia ser trágico. Imagina se escolhesse um amarelão Meu assim, Deus. Tchau, vamos logo antes de você mude de ideia. Dos tons de verde que ele me passou, a gente escolheu um verde clarinho que ia combinar com a decoração meio casa de praia que a gente quer fazer na van. Compramos a tinta porque a gente tava ansioso mesmo para escolher a cor. Na verdade, eu tava, porque eu não queria perder essa chance de escolher a cor do móvel da van. Mas a gente instalou sem pintar, porque a gente ainda vai trabalhar, parafusar a madeira, fixar no lugar. Então a gente vai pintar depois lá dentro para não ter que ficar pintando, estragando e pintando de novo. Antes de instalar os móveis dentro da van, a gente precisava regularizar aquela lataria da lateral da van, porque ela é cheia de furos e nesses furos a gente colocou a lã de rocha, né, para fazer o isolamento térmico. Como a gente tomou essa decisão de fechar com um compensado de 6 mm depois que eu já tinha passado os conduítes da fiação, teve alguns pontos que eu achei melhor reajustar, né, trocar de posição. Então eu tirei alguns conduítes, furei certinho o compensado e repassei o conduíte por dentro do compensado para dar um acabamento melhor. Teve alguns pontos que não teve jeito, vai ficar por fora, mas vai ficar atrás dos móveis, então não vai dar para ver. Além disso, eu aproveitei que antes de fechar para completar os buraquinhos que fica ali na van, né, na coluna e na viga, com lã de rocha. E vem aquela agonia de novo para mexer com lã de rocha. E a Thalita não me ajudou dessa vez de novo. Não é que eu não ajudei, é que eu analisei a situação e pensei assim, bom, eu acho que esse é um trabalho de uma pessoa só. E realmente foi. Eu te ajudei a fazer a sua rotina de limpeza, que agora inclui aspiração. Eu te aspirei aspiração inteiro. humana. Né? Não usa talco? Dá nisso.
que você tá fazendo, Thalita? Eu estou querendo provar ao mundo que o taco é o cosmético mais versátil que existe. Vou me emplastar de talco, porque daí o restinho de lã de rocha que cair na minha perna não fica. Mas é engraçado que a gente achou que, eu vou só colocar aqui na coluna, vai sobrar um pouquinho. Acabou, zerou com a nossa lã de rocha, porque era muito espaço. Foi até uma decisão muito bem tomada, porque se ele conseguiu acabar com toda a lã de rocha naquela coluna, imagina se a gente ficasse com toda aquela área sem isolamento térmico, né? Podia deixar a van um pouquinho mais... Fria ou quente? Fria ou quente. Então, não só pra gente ter uma superfície mais regular, mas também pra prender o isolamento térmico ali, a gente usou um compensado de 6 milímetros, porque ele é fininho, então ele é mais maleável. Então, antes da gente colocar e prender ele ali na lataria, a gente tratou ele com stem. Quer que levante? Tá bom, chega. Foi tudo pra fora, bebê. Meu Deus do céu. Pra ter certeza que a gente ia garantir a proteção dessa peça, né? Contra umidade, contra fungo. E a gente não só aproveitou pra fechar o fundo da cozinha e do gaveteiro, mas também do banheiro, que a gente ia ter que fazer a mesma coisa. Então já compramos tudo de uma vez e já prendemos aquele fundo onde a gente sabe que vai ter que ter algum tipo de proteção e prender o isolamento ali. E para começar a construção dos móveis, a gente escolheu usar compensado de 18 milímetros. Algumas partes da estrutura a gente usou compensado de 15 milímetros também. E a gente queria fazer dessa forma para dar um acabamento em tinta, né? Sim, a gente podia ter escolhido MDF. Várias pessoas deram a sugestão da gente encomendar essa madeira já cortada para chegar e colocar. Só que a gente, além de já ter as ferramentas em casa, a gente quer fazer essa parte do processo. Então, olhar para dentro da van e decidir, tipo, eu quero aqui maior, eu quero aqui um pouquinho menor. A gente ia ter que ficar dependendo disso, de ter tudo certinho, quando chegasse já era daquele jeito, não ia ficar tão prático, então a gente escolheu fazer nós mesmos, colocar a mão na massa. Quando eu digo nós mesmos, o Vini, eu só pintei no caso. Você ajudava a segurar a madeira para cortar e tudo mais. Mas a sensação de você pegar uma chapa inteira, cortar sob medida, para encaixar na van certinho e ver ela pronta depois é muito incrível, né? Por isso que a gente quis também ter a experiência da construção. Todas as medidas do gaveteiro e do móvel da cozinha partiram da estrutura da cama, que a gente já tinha fixado, a gente já tinha a medida certinha e dali eu pude puxar todas as medidas para os outros móveis, né? Então com a cama instalada, eu só puxei as medidas para o gaveteiro e para o móvel da cozinha. E aqui a dificuldade foi fazer a curva da parede, né? Como sempre, a van não é reta, a van é torta, então os móveis ficam o fundo torto, né? E a frente reta, então essa é a dificuldade. Mas ficou bem rente, eu achei que ficou bem legal. Você acertou, ficou bem legal. Vai lá, coloca. Hora da verdade. Momento da verdade, vamos lá ver. Faz a musiquinha. Caraca! Perfeito, Vini! Meu Deus, mano, ficou igual uma luva. E eu tive a sorte e o prazer de ter todos os assistentes possíveis, né? Eu tenho o Jonatas que me ajuda a pensar e formular como que eu vou fazer os cortes na madeira, onde eu vou colocar o gaveteiro certinho, a gaveta aqui, ali, a pia, o móvel certinho, espaço para geladeira. E também tem a Thalita e a Thaisa que ajudam assim, às vezes, mas ajudam também um pouco. É que assim, a gente não gosta daquela parte do processo criativo, tanto não, sabe? Ver qual que é o problema, pensar numa solução não é muito a nossa vibe. A gente gosta assim, Thalita, Thaisa, segura, daí a gente vai lá, segura, entendeu? Mas não chamou, não deu a ordem, a gente fica meio que sem saber o que a gente faz, entendeu? E todo dia que eu tô ali construindo, passo uma cabecinha assim na janela, opa, chega aí, vem me ajudar aqui, segura aqui rapidinho. E a galera tá meio evitando a garagem, entendeu? Pra não passar por ali e não ser raptado pelo Vini. Pega a régua de pedreiro. O quê? A régua de pedreiro, tá ali. Régua de pedreiro. Foi meu ajudante de hoje, tá ruim. Thaís, você sabe o que é uma régua de pedreiro? É aquele L? É a regra que os pedreiros levam pra... Pedreiro? Tá melhor que você, pelo menos. É aquela régua em L? Não, aquela régua gigantona atrás do Frank ali, ó. Isso é uma régua? Isso aqui? É. Isso é uma régua? É. Ah, achei que era um pedaço de... Eu achei que era o metalão da cama que você não usou. Pega a régua da Mafita. Régua da Mafita. Nossa, velho, você nunca veio aqui antes. Isso.
porque tá escrito Makita. Cheira muito ruim. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer e fiz durante todo o processo de planejamento dessa van foi ficar vendo foto do Pinterest, qual que ia ser o acabamento que eu ia querer, as cores que eu ia querer, tudo bem que essa nem isso eu pude escolher, mas o que eu ia querer fazer com a minha van. E uma das coisas que eu mais prestava atenção é como que ia ficar aquela cozinha depois que a gente abrisse a porta da van. O degrau da nossa van não pega a entrada completa daquela nossa porta, ela pega só metade. A decisão que a gente tinha que tomar era a seguinte: a gente vai acabar o móvel da cozinha para fora do degrau, a gente ia ter que fazer depois um calço para ficar a perninha da geladeira para ela não ficar bamba ali dentro do móvel, ou a gente ia encurtar um pouco o móvel da cozinha para que acabasse o degrau e depois começasse o móvel, e aí sim a gente não ia precisar fazer nenhum detalhe com aquele móvel. E eu escolhi a mais difícil. Não é que foi a mais difícil. Não, é porque se a gente entrasse com o móvel, diminuísse ele, o gaveteiro que ia ficar do lado da geladeira ia ser encurtado, e pelo cálculo que eu fiz não ia caber as panelas e as coisas que eu queria ali. Então eu falei, não, vamos fazer maior. Só que eu dificultei a vida do Vini e do Jonatas, que estavam ali bolando como é que a gente ia fazer o móvel encaixar nas curvaturas ali do degrau, sei lá. E eu falei assim, ó, gente, ó, boa sorte, eu confio em vocês. Vocês vão conseguir, ó. Zarpei daí. Ela pegou, saiu fora, não sei o que ela foi fazer e deixou a gente ali, tipo, pensando, o que a gente vai fazer com esse degrau? E o que eu ouvi desse menino falando, não dá, Thalita, não dá, não vai conseguir, vai ficar estranho, não vai dar. Baby, se você disser pra mim que não dá, eu confio em você. Mas eu também confio que você consegue fazer. Eu serrei a mesa. Eu sabia que tava saindo muita fumaça. Eu percebi que tava meio duro. Putz, meu. Ups. Desculpa, sogra. Nossa, mas é a parte do móvel que ele tem mais orgulho hoje. Olha esse recorte. Não, o recorte ficou top, mas levou tipo um dia inteiro pra pensar e perdi umas 3 madeiras e fizemos de novo, mas no final ficou top demais. Hora da verdade? Hora da verdade. Ok. Que música é essa? Não, e é um tipo de detalhe que eu vou querer esconder na saia, tipo um rodapé, depois ele não. Vai ficar o resto da vida aparecendo aquilo ali. E eu vou escrever, foi eu que fiz, foi eu que fiz. Depois que eu cortei todas as madeiras dos móveis, eu passei a bola pra Thalia, porque o acabamento é com ela, né? Essa é a minha função, lixar e pintar. Então eu comecei a lixar todas as madeiras e coloquei também massa pra madeira nos buraquinhos, que a gente queria deixar mais lisinho pra ter um acabamento melhor. Você tá parecendo um DJ. E essa também foi a hora da gente decidir qual tipo de acabamento que a gente ia querer. E para essa decisão a gente tinha duas opções. Ou a gente pintava na madeira bruta mesmo, para dar um acabamento mais rústico. Lógico que antes a gente ia tratar, ia deixar toda ela preparada para receber a tinta. Ou também, depois de lixar toda a madeira, a gente também podia escolher passar massa de madeira nela todinha, lixar bonitinho para ela ficar bem lisa. E daí no acabamento com a tinta a gente não perceber que aquilo é madeira, né? Não ia ficar os vinquinhos da madeira aparecendo. Então a gente fez um teste no pedaço de madeira, né, com essas opções, e a gente decidiu que as partes aparentes do móvel vão ser com massa e tinta, e as partes internas do móvel a gente vai usar apenas fundo e tinta para economizar um pouco, porque amassar tudo fica pesado. Fica pesado. E literalmente, o peso é muito grande. Não só a madeira que a gente passou massa nela inteira, mas as partes das madeiras que a gente colocou, tipo, um buraquinho, massa nos lugarzinhos para corrigir, a madeira já fica pesadona. Então não, era melhor a gente fazer só na parte aparente, para ter certeza que a gente ia economizar esse peso ali dentro da van. É um pouquinho mais escuro do que a câmera tá mostrando aqui, mas ok. Curtiu a minha cor? Se arrependeu de ter perdido o jogo? Cara, olha isso aqui. Essa aqui é uma das minhas cores favoritas. Olha como ele escolheu ficar parecido os tons com a minha cor favorita. Você queria me agradar, né, velho? Não, é a minha cor favorita essa. Não é? Sempre foi.
Sua cor favorita é verde, tipo verde. Olha a cor dos meus porta-treco ali da garagem. Que isso aí eu comprei na última casa. Fui eu que comprei esses bagulho. Isso aqui, Tudo isso com a cor da aqui. van. Isso. Já era um spoiler. Eu já tava tentando. Já era um spoiler pra todo mundo e ninguém nunca percebeu. Eu já tava tentando colocar em você, que eu sabia que isso ia acontecer um dia que você ia ter que decidir uma cor por mim. Eu fui lá e coloquei um monte de mensagem subliminar dessa cor na sua cabeça, Você né? induziu o pensamento? Nunca. Depende, você vai trocar de cor se falar assim? Não. Então induzi. Vai ser a cor da van definitiva, mesmo porque já compramos a tinta. Depois que a gente lixou todas as madeiras, a gente passou fundo na maioria delas, a não ser naquela quina que já vai ficar exposta quando a gente abre a porta da van. A gente escolheu o fundo para madeira, né? O que ele faz é preparar a madeira para receber a tinta, né? A madeira absorve bastante daquele fundo. Quando você passa a tinta, ela já fica um pouco mais realçada porque ela não absorve tanto a tinta, porque ela já absorveu aquele fundo. Além disso, ela também preenche alguns buracos, né? Ela deixa a madeira um pouquinho mais nivelada, mas é um pouquinho, bem um pouquinho mesmo. Não tem aquela tipo, vai deixar a madeira lisa. Não fica muito lisa, não. E naqueles 2 pedaços que vão ficar aparentes, foi a vez de passar a massa. E Nossa. foi muito trampo, mano. Massa é Foi tenso divertido, passar. mas foi muito trampo. Nossa senhora, parece que tá rebocando a madeira. Mas é meio isso que a gente tá fazendo. Vê isso? E a mãozinha pra trás, a mãozinha pra trás. Delay. Meu Deus do céu. Eu assisti milhões de vídeos no YouTube. Só que uma coisa é você assistir, tá bom? Eu sei como é que faz. Outra coisa é você ter habilidade pra fazer aquilo. É muito difícil. Tô impressionada com essas técnicas de amassar madeira. Eita, eita. Queria fazer igual eles fazem no YouTube. Mas você tá fazendo no YouTube. Eu sou a pessoa que faz no YouTube. É, você... Alguém vai aprender desse gente. Se você tiver nesse vídeo pra aprender, pode passar. Não vai aprender comigo, não. A segunda madeira, talvez. Segunda demão. A Bota um gente vê se vai thumbnail dar aí. certo. Como amassar madeira profissionalmente. E a Pela minha cara, primeira tipo, vez. Eu não sei fazer as bordas. Não ensinaram no seu vídeo que você assistiu como não. fazer as bordas? Tipo, não tinha, tipo assim, as bordas são as mais difíceis. Faça assim. Matei um bicho ali! Onde? Aqui tem um bicho, eu matei ele na massa. Ó! Como que é? Faz de novo aí. Pá! Sério, por que deixaram esse job comigo? Fala por quê? Porque ele podia fazer igual, mas eu não ia provar. Vinícius, olha esses buracos que você deixou. Daí isso é bom, porque ela fazendo, ela vai poder reclamar depois do resultado final. Então se ficar bom, beleza, mérito dela. Baby. Mas se ficar ruim, pelo menos não foi eu. A primeira demão a gente sabia que ia ser mais tranquila porque ia ter a lixação antes da segunda demão e daí a gente ia ver realmente o que podia deixar, o que não podia deixar e a gente percebeu que ia ter que deixar ela bem mais lisa do que eu deixei na primeira demão. Pra segunda demão já foi bem mais tranquilo porque a gente já tinha experiência da primeira, eu achei que ficou mais bonito. É que depois também você pegou a manha, né? Você esperou secar um pouquinho mais para depois regularizar a massa, que ficou mais fácil. Quando a gente passa a espátula assim pra deixar bem lisinha, quando a massa tá muito molhada, você deixa aquela parte que você passou bem lisinha e fica um risco da pontinha da espátula depois que você passou. Mas isso não acontece quando, primeiro, aplica força, aquele jeitinho muito levinho. Primeiro que você não nivela, pode ter parte que tem muita massa, pode ter parte que tem menos massa. Então com peso você realmente consegue nivelar ela bem. E quando ela tá um pouquinho mais seca, ela vem só o extra mesmo, não vem a massa toda. Então aprendi, gostei muito do resultado. Não, masseira Fiquei profissional. orgulhosa. Pode pôr no currículo. Pega como ficou fina. Nossa, fiz isso minha vida inteira, baby. Olha, o bom é que agora dá pra ver como ficou bem homogêneo, né? Yeah, eu tenho que amassar no canto. Parabéns, essa massa ficou top demais. Na hora de instalar o móvel que a gente cortou lá dentro da van, a gente tinha que decidir o tamanho que ia deixar para a pia, para o gaveteiro e para a geladeira. Então a gente pegou a nossa pia que já chegou e ela é top, Ai, linda, 17 quilos, ela é pesada. bem pesada. A gente mediu ela certinho e definiu o tamanho que ia deixar ali para o gaveteiro da pia. Alô, Globo, quer fazer uma prova de resistência da hora? Manda a galera montar uma van e manda alguém ficar segurando os móveis. Soltou o móvel, além de cair, perde a liderança, entendeu? Não Por pode isso que eu tô soltar. aqui segurandinho. Olha esse acabamento.
Olha esse gesso, It. essa massa de madeira. Olha esse acabamento, esses recortes. Mano, não precisa nem daquela... Eu disse que você era capaz. Eu disse que eu confiava em você. Não precisa nem daquele rodapé, baby. Ficou Baby, foca. Não. sensacional. E aqui a gente já tá colocando no lugar Eu continuo aqui. prova de resistência, fica aí. A gente já tá colocando no lugar aqui as divisórias pra começar a montar e unificar tudo. Os cabos estão uma bagunça que eu errei no lugar que eu passei, eu não tinha passado ali por trás do móvel, então... Mas depois eu arrumo, tá certo. E E a Thalita continua aqui. a Thalita continua ali. Instalar o móvel da cozinha foi bem fácil, né? Nós dois rapidinho instalou ali numa tarde. A gente parafusou no chão, fixou também na lataria do carro, fixou na cama, então ele ficou bem preso, fixo na van. E o móvel da cozinha ficou instalado, pronto para receber o tampo, né? Pra gente instalar agora a pia e o fogão. Do outro lado da van, para instalar o gaveteiro, né? A gente não instalou no mesmo dia do móvel da cozinha. E quando eu fui instalar, a Thaisa estava de bobeira ali passando na frente da garagem, eu já peguei ela no laço para me ajudar. Thaisa, me ajuda aqui, segura a madeira. Ela achando que ela ia só segurar 5 minutinhos, só via ela já... Me tira daqui. Ela Eu não aguento mais. ficou ali 1 hora comigo instalando aquele móvel, mas ajudou muito. Valeu, Thaisa, muito obrigado. E a gente mudou um pouco o projeto da gaveteiro, porque depois que a gente viu o gaveteiro instalado, a gente viu que as gavetas iam ficar muito grandes. Então, não só pra gente prevenir que a gaveta fique muito pesada, também o jeito da gente abrir aquela gaveta ia ser estranho, porque a gente ia ter que sair de perto do gaveteiro, abrir de lado, ia ficar um pouco difícil. Então, a gente decidiu dividir aquele gaveteiro no meio, em vez de fazer uma gaveta gigante, a gente fazer 2. E isso vai ajudar não só as gavetas ficarem mais leves, mas também a gente vai conseguir abrir elas com mais facilidade. Estruturas do gaveteiro e da cozinha instalada e agora só falta o tampo, né, Thalita? Isso, a gente já comprou o tampo da cozinha, que vai ser o mesmo tampo da cozinha do gaveteiro, da nossa mesa e da extensão ali que a gente vai colocar na cozinha. Assim que ele chegar, a gente instala a pia e o fogão para ficar com cara de cozinha mesmo. E a torneira também. Que a torneira já chegou. E as tomadas. E tudo, porque nada tá instalado. Falta tudo ainda, mas tá indo, tá avançando bem, a gente tá gostando muito do resultado, da experiência que a gente tá tendo de construir os móveis. Cara, isso é muito surreal, a gente fazer os próprios móveis. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Muito obrigada por assistirem, deixa o like pra gente e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Bye. Nossa, Ali ficou justo. cara, vai ficar uma bancada autona isso aqui, bro. Quer chamar a Reda pra provar? Vamos cortar as duas, daí a gente põe as duas, daí a gente põe em cima, daí a gente chama a Rede da Vapor. Senão ela vai vir aqui e vai xingar a gente. É. Você tá filmando torto? Ah, a Thalita vai te matar se filmar torto assim. Plataforma 9¾ Se prepare para embarcar nesta aventura. Harry Potter, the boy who lived, come to die. Avada Kedavra. Você já assistiu quantas vezes o Harry Potter? Nossa, isso todos os Responde. filmes uma vez por ano. Hey guys, bem-vindos à saga do Motorhome. Eu sou o Vini. Eu sou a Thali. Deixa eu ser beatbox. Mas por que eu preciso deixar você fazer as coisas? Você beatboxer. Uau! Meu Deus, você ensaiou à noite? Eu falei, não erra, pelo amor de Deus. Só mais uma vez. Não! Né. Agora eu fico só falando, ouvindo né na minha vida. Né. Então, para começar a construção dos móveis, né? Você viu que você faz né pra pensar. E para começar a construção dos móveis, a gente foi lá comprar madeira e eu escolhi compensado. Viu como você tem poder de escolha? Você que escolheu compensado. Então, não só pra gente ter uma superfície mais... Regular. Então, a gente usou... O que a gente usou? Compensado de 6 milímetros. Então, não só pra gente ter uma superfície mais o quê? Regular. Então, não só pra gente ter... Viu como é a minha vida? É você perguntando a coisa. A gente usou um compensado de quanto? 6 milímetros porque ele é mais verdade. maleável. A gente tinha que nivelar a lataria No fundo. de proteção e prender o isolamento ali. Olha, aquele é um pica-pau, tem cabecinha vermelha ali no chão, ó. O degrau da nossa...
Caraca, parece um zoológico aqui. Tinta, a gente não perceber que aquilo é madeira, né? Não ia ficar os vinquinhos da madeira aparecendo. Vinquinhos. Buraquinhos. Vinclinhos. Vínculo. Vinclinho. Vinclinho. Claro que... Vinclinho. O melhor é que você me corrige pro errado. Então a gente decidiu... Casa suja, chão sujo. Então ficamos por aqui. Au! Vai. A gente vai ficando Nesse por aqui. episódio a gente vai ficando por aqui. Tá. Olha lá. Porra, mano, tá funcionando. Ele tá mais preocupado com a buzina da bicicleta do que com a filha dele que caiu no chão. E é isso, é top demais, é massa, assim, ó, recomendo.